A gente bate muito na tecla, somos mais de 1 milhão de advogados. O Brasil, não sei se você sabe, é o país que mais tem faculdade de direito no mundo. Então, a gente é um grande formador de pessoas, mas não de profissionais de alta performance. E a gente tem muito essa preocupação de trazer conteúdos de gestão, de empreendedorismo, negócios. Na sua área, por exemplo, negociação é um pilar básico, né? Porque o contencioso existe, mas muitas vezes a gente precisa resolver na negociação. E eu vejo muito hoje você também, mais do que um profissional, né? Você também atua muito na área de gestão do seu escritório e acaba que o escritório hoje em dia é uma grande empresa, é um negócio que a gente tem que saber administrar, e a gente vê muitos profissionais aí que são brilhantes do ponto de vista técnico, mas que são desastrosos na parte de gestão, prospecção de clientes. Conta pra gente um pouco, assim, como é que é a sua rotina, né, de essa questão de gestão, qual a importância disso tudo no negócio que vocês têm hoje, por exemplo? Tá, inclusive é uma boa pergunta, porque assim, eu comentei contigo que no início da minha faculdade eu queria concurso público, e eu virei um ratinho de laboratório mesmo, assim, sabe? Eu fiquei enfurnado estudando. Ou seja, eu desenvolvi basicamente a parte de estudo na minha faculdade. E quando eu tive essa oportunidade no escritório, e nessa fase, como eu estudava muito, eu acabei que entre a minha turma de amigos da faculdade, eu me tornei uma referência de estudo, digamos assim. E aí, quando eu fui para escritório, todo mundo, então o Léo vai virar um excelente advogado. E os advogados falam, não necessariamente. Porque a advocacia te exige outras características. E ouvir aquilo me chegou a me gerar um desconforto, de desafiar, né? De falar assim, poxa, então peraí, eu preciso desenvolver algumas ferramentas que eu não tenho. Por mais que... E aí eu te falei assim... Acaba quase que eu fui uma metamorfose ambulante mesmo, assim, no ensino médio eu já era um cara totalmente comunicativo, me retraí na faculdade pelo estudo e depois tive que reaprender. E aí eu entendi que eu precisava desenvolver meu lado comercial, né? Eu também tenho um sócio que me ajudou muito nisso, o Zé Antônio, que já é um cara muito desenvolvido comercialmente. Eu falei, eu preciso ter um equilíbrio, eu preciso sim focar no técnico, mas eu preciso começar a desenvolver mais meu lado comercial. Ali eu comecei a estudar mais empreendedorismo, gestão, enfim. Infelizmente, nessa época eu também não tinha CEP, nem nenhuma outra instituição que eu pudesse ter contato com isso. E aí eu fui também estudar. Naquela época começou já, lógico, já tinha um pouquinho mais de rede social, então eu já comecei a seguir perfis que me desenvolvessem mais isso. Procurava fazer curso de oratória, enfim. Hoje, realmente, eu tenho focado muito em estudar gestão. E eu sempre falo isso assim, porque tem muita gente que às vezes me vê e vê eu fazendo um curso do G4 e fala assim, nossa, Léo, eu preciso fazer o curso do G4. Eu falo assim, precisa por quê? Me explica. Tu tem que ter um objetivo, né? Às vezes, poxa, será que é para a pessoa mesmo? E será que é o momento? Né? Eu vou dar um exemplo, um curso G4 hoje é caro, né? Um grande investimento. Investimento. E aí a pessoa me perguntou assim, Léo, eu faço esse curso do G4 e ela tá no comecinho da carreira. Eu falo assim, qual o seu objetivo com ele? Me desenvolver mais empresarialmente. Então, primeiro, você tem que entender qual curso vai te fazer isso. Segundo, será que é o seu momento de gastar investir nisso e não em outras coisas antes, né? Por que eu invisto em gestão? Porque eu comecei a querer entender melhor o meu cliente, e foi quando eu comecei a entrar mais na gestão do escritório, eu, José Antônio, que eu mencionei, e a Bruna, que é a nossa gestora lá do escritório. E aí, eu tive um porquê estudar gestão. E, Leonardo, fez diferença você estudar gestão, fazer o G4, eu fiz o Primo Rico, hoje eu estudo muito gestão, como eu disse, eu continuo investindo em cursos, né? Para mim fez todo sentido, para mim mudou minha mentalidade e para mim entender gestão mudou minha advocacia. Porque eu entendi que aplicar ferramentas de gestão na sua advocacia é a única coisa que torna a advocacia saudável. Isso eu tenho muito claro hoje. Qualquer profissão de alto rendimento, se você não tiver gestão, não é saudável, né? E na advocacia não é diferente. Sem gestão, você não vai ter saúde, né? Saúde do seu negócio, saúde pessoal, né? Porque a advocacia te consome muito. E a gestão tem interessantes ferramentas e instrumentos para você crescer de modo saudável, né? Então, por isso que eu tenho estudado muito gestão. Hoje, o nosso escritório realmente
tem 100 pessoas, a gente estava falando, né? A gente vai fazer um processo seletivo agora e vai chegar a 100 nesse número que falta. É um desafio, né? Se você não estudar gestão, seu escritório chega um momento que trava, e trava mesmo, isso não é discurso. Então, gestão é uma necessidade quando a gente está falando de crescimento, né? Não tem como você crescer sem estudar gestão. Quanto antes você estudar melhor? Sim. Só que entenda um pouco assim, também não. Você está na sua carreira, você ainda não tem um escritório, você vai focar só em estudar gestão. Será que é o caminho? Às vezes é melhor ir para prospecção de clientes e depois pensar na parte de gestão, né? Ter uma gestão mais simples, pensar na prospecção, no crescimento e depois ajustar a máquina. Eu falo muito isso, né? A bandeira do Brasil é ordem e progresso. A bandeira da gestão é progresso, depois ordem. Tem muita gente que quer botar ordem na casa sem ter progresso. Então, primeiro, realmente, pensa em prospecção de cliente, né? Pensa em desenvolvimento pessoal, técnico. Quando a sua advocacia alavancar a um ponto, aí você imprime gestão. Só que o quanto antes você começar a estudar a gestão, mais cedo você começa a implementar ferramentas também. Porque, como eu disse, você não precisa implementar uma governança corporativa num escritório com 3 pessoas, mas você já pode implementar ferramentas de liderança num escritório de 3 pessoas. Então a gestão é aplicada num escritório de 2 pessoas, num escritório de 100 e numa de 1000. Só que os instrumentos são diferentes, essa é a inteligência que você tem que ter.